Consequências da adoração a ídolos. Está no ar mais um programa Universo Espiritual, desvendando os mistérios do mundo espiritual pela Web TV e SJC. Preste bem atenção, mais um tema importantíssimo. Consequências da adoração a ídolos. A adoração a ídolos, desde já, o que traz para as pessoas? Maldições. Todo tipo de maldição. Mas para que todos entendam claramente, ídolos. Quem são os ídolos? Vamos lá. Ídolo é o quê? Uma imagem. Uma imagem de escultura, de pessoas, de animais, como também a própria pessoa. Ela pode ser o quê? Vista por outras pessoas como um ídolo. Isso traz consequências quando as pessoas fazem dessas imagens, vamos lá, o seu Deus e adoram, veneram, fazem pedidos, fazem cultos, estão ali cultuando, adorando e fazendo dessas imagens o seu Deus. Aí isso traz consequências seríssimas. Olha só, abra aí a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 8. Prepare aí a sua Bíblia, porque é bom você acompanhar comigo o que disse o apóstolo Paulo dos ídolos e as consequências para as pessoas que adoram e faz desses ídolos o seu Deus, os seus deuses. Paulo vai deixar bem claro aqui quem é o nosso Deus e quem é o nosso Senhor e Salvador. Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 2 diz assim: E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha só, o primeiro versículo que disse aqui Paulo. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber? Vamos lá, a pessoa ela não tem o entendimento, a consciência, se aquilo que ela está fazendo é o certo. Se ela está fazendo a vontade de Deus. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, olha só, você quer saber qual é realmente a vontade de Deus? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E quando alguém ama a Deus, ele vai fazer o quê? Procurar agradar a Deus, procurar fazer a vontade de Deus. Versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, e o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Simplificando,
Preste bem atenção. Olha só. O ídolo ou os ídolos são o quê? As imagens de esculturas que fazem daqueles que estão nos céus, daqueles que estão na terra. E esses ídolos nada são. São apenas o quê? Uma criação, eu posso dizer assim, do diabo, para fazer que as pessoas rejeitem a Deus e o Filho de Deus. Paulo deixou bem claro, o ídolo nada é aqui na terra, porque para nós só existe um Deus e um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi enviado para nos salvar. Existe sim, vamos lá, outros, como disse Paulo, que se dizem deuses, quer no céu, na terra, e muitos outros que se dizem senhores, mas nada são. São apenas impostores, enganadores, tudo isso que o diabo criou para fazer que as pessoas não sirvam ao verdadeiro Deus. E quem é o verdadeiro Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou todo o universo. Esse é o único Deus. Para mim, assim também como disse Paulo, que para ele e para aqueles que estavam ali, para quem ele escreveu aqui, para os coríntios, só há um Deus e um Senhor, que é Jesus Cristo. Para mim também, como pastor, como cristão, e para você, fica a escolha. Se você quer servir a esse único Deus e o único Senhor que é Jesus Cristo, ou aos ídolos, a esses deuses. E olha só, quais são as consequências para aqueles que adoram a esses ídolos? Olha o que disse aqui Paulo, no versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Olha só, no momento que uma pessoa tem o quê? Uma imagem de escultura, seja daqueles que estão nos céus, dos que estão na terra, seja de homens ou de animais, seja de demônios, essas pessoas ficam o quê? Contaminadas. Elas ficam o quê? Contaminadas espiritualmente, ficam o quê? Imundas. E Deus não aceita essas pessoas. Deus não recebe essas pessoas como filhos. E sendo bem direto, essas pessoas serão o quê? Condenadas a sofrerem a maldição que foi o quê? Lançada contra Satanás e seus demônios. Está escrito, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os idólatras, os feiticeiros, os idólatras, aqueles que veneram, aqueles que adoram os ídolos, as imagens de escultura. Olha o que disse Paulo, nada são esses ídolos. Deixa eu ver aqui. O versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. O ídolo é nada. Vamos lá. Ele não pode fazer nada por você, ele não pode salvar sua alma, ele não pode perdoar os seus pecados. A imagem de escultura, seja de gesso, de pedra, de ouro, de prata, de qualquer material, seja de quem for, não pode salvar você. Na verdade, o que ela vai fazer com você é que você desagrade a Deus e o próprio Deus amaldiçoe você. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 35, deixa eu até aqui
ir para João, Evangelho de João, capítulo 3. Olha só, versículo 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só. O Pai amou o Filho. Quem é o Pai? O Deus Todo-Poderoso. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Como disse Paulo, para nós só há um Deus e um Senhor, que é Jesus. E aqui João disse o quê? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, quem pode fazer todas as coisas por mim e por você, quem é? O Senhor Jesus. Os ídolos, as imagens de esculturas não podem fazer nada. E aqueles que têm as imagens, eles são que amaldiçoados pelo próprio Deus. Olha o 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, a salvação. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só, a ira de Deus, a maldição de Deus é para aqueles que rejeitam a Jesus. E do momento que você tem uma imagem de escultura, um ídolo, você está rejeitando a Jesus. E sobre você vai estar a maldição. Deus não vai receber você, Deus não vai aceitar você, as suas orações. E a gente vê isso claramente na prática. Pessoas que chegam amaldiçoadas, enfeitiçadas. Pessoas que têm sim as imagens na sua casa, daqueles que estão nos céus, mesmo, olha só, mesmo uma imagem de escultura daqueles que estão no céu é proibido. O Senhor não aceita isso. Em Êxodo 20, o Senhor deixa bem claro, não farás para ti imagem alguma dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas. Não farás para ti. E ele disse que aqueles que fazem e adoram, eles serão amaldiçoados da primeira até a quarta geração. Agora, aqueles que obedecem ao Senhor serão o quê? Abençoados até 1000 gerações. E quem é que obedece o Senhor? Aqueles que amam a Deus são conhecidos por Deus. E quem é que ama a Deus? Aquele que observa a palavra dele, aquele que faz de Deus o seu único Deus, aquele que faz de Jesus Cristo o seu Senhor, o seu Salvador. Então, se você tem essas práticas, se você tem alguma imagem de escultura na sua casa, eu sei que isso pode ser, sim, pesado você ouvir, mas não estou aqui criticando ninguém. Eu estou falando o que está escrito. Então, se alguém quiser me questionar, então primeiro você vai ter que questionar Deus, a palavra de Deus. É só você ler o que eu estou lendo, é só você observar, é só você procurar. Como disse Paulo, se alguém procura saber alguma coisa, o que ela tem que saber? Que aqueles que amam a Deus são conhecidos de Deus. E aqueles que comem comidas sacrificadas aos ídolos, fica contaminado. Não só os que comem aquelas comidas, como em lugares que fazem a feitiçaria e consagram aos demônios aqueles alimentos, mas ficam contaminados também aqueles que têm imagem de escultura. Deus não se agrada, Deus proíbe isso, está escrito. Ah, mas por que tantos vivem isso? É como disse Paulo, muitos não têm a consciência. Eu também já vivi adorando ídolos, imagem de escultura, porque eu não entendia, não compreendia. Mas o Senhor Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o que disse Paulo. Deixa eu voltar aqui para 1 aos Coríntios 8. A verdade
É o que disse Paulo, o que ele disse aqui, ó. Versículo 5, de 1 aos Coríntios 8. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Preste bem atenção. Os ídolos, as imagens não podem fazer nada por você. Não pode livrar você da inveja, do mau desejo, da feitiçaria. Quem pode livrar, guardar você é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos de Jesus. O perdão dos seus pecados, a transformação, a libertação de sua família, a salvação de sua alma, que é o mais importante. Então, para nós, só há um Deus e um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, nem todos têm o conhecimento disso. Mas você está tendo agora o conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Os ídolos são imagem de escultura de pessoas ou de animais. Se você tem isso na sua casa, se você vive isso, isso contamina você, isso faz que você seja amaldiçoado. Então, o que fazer? Tire isso de sua casa. Venha conhecer a verdade, venha ouvir a mensagem, venha para Jesus Cristo. Ele vai quebrar as maldições, ele vai salvar a sua alma e tudo se fará novo. Vamos respeitar e honrar. Aqueles que serviram a Deus estão no céu. Vamos respeitar Paulo, Pedro, João, os discípulos. Vamos amar e respeitar Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos respeitar todos eles. Agora, você não pode fazer deles o seu ídolo ou seus ídolos. Você não pode ter eles como o caminho, porque o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. João 8, na verdade, João 6, na verdade é João 14, 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou o que isso significa? Que ele é o quê? O único. Se ele tivesse falado eu sou um caminho, existiria o quê? Outros vários caminhos. Mas ele não disse eu sou um, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por mim. Então, para nós, só há um Deus e um caminho para chegar a esse Deus, que é Jesus Cristo. Amamos e respeitamos todos os discípulos. Agora, seja devoto e seguidor unicamente de Jesus Cristo, porque aquele que tem o Filho tem o Pai, está escrito. Mas aquele que não tem o Filho também não terá o Pai. O Pai amou o Filho, todas as coisas colocou em suas mãos. Aqueles que têm o Filho têm a vida eterna, mas aqueles que rejeitam o Filho não terão a vida eterna. E sobre eles permanece a ira de Deus, a maldição de Deus. Então, a adoração a ídolos traz muitas consequências. Doenças, enfermidades, rebeldia, filhos contra pai, pai contra filhos, a bagunça toda que está aí. É só você ler Romanos, no capítulo 1, para você ver, a partir do versículo 18, a bagunça que está. Mas vamos lá rapidinho, aqui para Romanos. É um assunto muito importante, a gente tem que mostrar. Romanos aqui, capítulo 1, a partir do versículo 18, rapidamente. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens,
que detém a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Simplificando, deixaram de adorar ao Deus Todo-Poderoso para adorar a criatura, fazer o que de homens, de animais e répteis, imagem deles e fazer deles o que? Os seus ídolos. Por isso Deus amaldiçoou, entregando eles a sentimentos perversos. Versículo agora 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou, na verdade aqui, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando, olha só, para aqueles que têm ídolos como seu Deus, aquelas imagens, olha a maldição que está para a vida deles. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja e homicídio, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Toda maldição vem para aqueles que têm os ídolos, as imagens de homens e de animais. Toda essa maldição vem para essas pessoas. Então, quer o quê? Agradar a Deus? Quer se tornar conhecido de Deus, filho de Deus? Faça de Jesus o seu Salvador. E aí você vai fazer a vontade de Deus e Jesus Cristo vai salvar a sua alma, perdoar os seus pecados e lhe abençoar. Amém? Lembre-se, as consequências que traz, vamos lá, as consequências, adoração a ídolos. Então você viu as consequências, então deixe esses ídolos, seja seguidor e devoto de Jesus Cristo e tenha certeza que Ele vai lhe abençoar e tudo novo Ele terá para você, inclusive a salvação de sua alma. Amém? Feche os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, tudo está em tuas mãos. A palavra foi pregada, Senhor, dando consciência a todos, para que eles não fiquem contaminados com os ídolos, com as imagens de esculturas, superstições, idolatria, para que eles venham servir ao único Deus. E só existe uma forma de servir ao único Deus, que é crer em teu nome, Senhor. É invocar o Senhor como Salvador.
Assim, Senhor, a tua palavra foi anunciada. E manifesta agora o teu poder na vida deste povo, para que eles vejam, Senhor, para que eles sintam e vejam na vida deles a diferença entre o que serve para aquele que não serve. Faz agora, meu Pai, milagres. Atende agora este povo. O que pede a cura, Senhor, cura. O que pede a libertação, liberta. O que pede a prosperidade, faz ele prosperar. Que a casa dele seja abençoada, que eles sintam uma paz, um refrigério, para que eles tenham a convicção na prática que o bom e realmente para nós só há um Deus e um Senhor, que é Jesus Cristo, aquele que todas as coisas tem para nos abençoar. Abençoa este povo, perdoa seus pecados, quebra maldições e faz libertações acontecer. Abençoa este povo, Senhor, em teu nome. Expulso da vida deles a idolatria e a feitiçaria. Que os ídolos enganadores caiam por terra e eles sirvam ao único Deus e a Ti como Salvador da alma deles. E que todo mal contra essas famílias, em nome de Jesus, assim o abençoa a todos. Digam amém. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe e te ilumine. Hoje a mensagem levou mais tempo, mas foi necessário, porque é um assunto que a gente tem que mostrar na prática, na Bíblia, realmente a vontade de Deus e que os ídolos nada são, como disse Paulo. O Senhor Jesus te abençoe. Até a próxima.